Bom dia, companheiros e companheiras. Antes de mais nada, um feliz domingo a todos. Eu imagino que todos vocês saibam o que é esse símbolo. Claro, eu estou fazendo aqui, não estou fazendo em papel, mas é o símbolo de infinito. E por que eu estou falando isso? Porque eu fico assistindo a política e que eu gosto tanto, e fico vendo determinadas coisas que eu posso chamar de verdadeira entrada ao absurdo. Por quê? Quando Lula no primeiro governo, já e também no segundo, fez aquela cota de participação para negros e nas universidades, muito louvável realmente foi, para que pudesse integrar a classe negra à classe branca, e para que o negro pudesse ter mais oportunidade, uma vez que vinha, em sua maioria, da periferia ou das regiões de bairros mais distantes e que não tinham acesso tão fácil, uma vez que cursavam a escola pública e quando chegavam a terminar. Isso é líquido e certo. Bem, mas aí não parou por aí. Veio também a cota para índio. Considero também e acho muito louvável. O que é que está acontecendo? Certo. O pessoal das comunidades, no primeiro e segundo governos Lula e também no governo Dilma, eles começaram a se integrar à sociedade universitária. Realmente, você já vê hoje alguns formandos, né, da raça negra. E então houve uma integração. Mas, por outro lado, eu pergunto, até onde vai parar? Por quê? Agora existe uma disputa tão grande em um ou dois ministérios que faltam. Ah, não, porque eu estou falando uma linguagem bem fácil, que todo mundo entende. Esse ministério aqui, ou essa secretaria, ela tem que ser ocupada por um negro, para mostrar ao povo negro que realmente o negro está integrado à política, à sociedade. E eu pergunto a vocês, esse identitarismo não existia no passado. Machado de Assis foi um tremendo escritor e era negro. Bem, dizia mulatinho, né? O que é mulato é preto, não é? Não desmerecendo nem mulato nem preto, porque essa palavra mulato eu também já não gosto muito, porque ela vem de mula. Então, mas é o que se fala, e não se pode fugir ao corriqueiro. Então, ele não dizia assim, eu sou escritor negro. E outros tantos, como Joaquim Nabuco, que tampouco era branco. E tantos outros. Não é? Pelé nunca disse, eu sou o melhor jogador do mundo. Claro, eu não estou dizendo dele, falar dele mesmo isso, não é? Se autoproclamar o melhor jogador do mundo. Mas não, a sociedade brasileira nunca disse, Pelé é o melhor jogador do mundo preto. Não, eles consideram Pelé o melhor jogador do mundo. Assim como agora, não, também descendente negro é o tal Neymar, o que não paga imposto, não é? O que depõe contra ele, porque agora o governo, na verdade, o desgoverno sai, e como ele fica, eu creio que ele não vai ficar numa situação muito satisfatória a ele e ao pai dele, que na minha opinião, o grande causador de problemas. Não é o filho, não é o Neymar Júnior, é o Neymar velho.
Bem, mas isso não me interessa. Isso é problema do Neymar para com o fisco brasileiro. O fisco a partir de 2023, dia 1º de janeiro. Entenda-se bem. Eu estava lendo, recebi ontem e fui ver nessa manhã de hoje uma publicação que me enviaram falando do racismo dos países norte-africanos. Bem, eu não sou um geógrafo, eu não sou um geopolítico, eu não sou historiador, eu não sou absolutamente nada. Mas o que eu penso é o seguinte, e vou achar, e tenho convicção disso. A sofisticação exagerada faz para que tenhamos um certo produto no final que nunca se termina. Ele é um produto sempre inacabado. Assim como é a vida, sempre você tem que acrescentar alguma coisa. Mas se nós não colocarmos um ponto final naquilo que achamos que já está terminado, entendeu? Você faz uma caixa de fósforo, você faz esta caneca, ela está totalmente, você já pode tomar café ou seu leite. Ah, mas eu tenho que colocar uma florzinha aqui. Ah, falta dar uma pinturinha aqui. Então, na cabeça de muita gente, essa caneca nunca vai estar acabada. Ela vai ter sempre um ponto inacabado. E não é bem assim. Aí, esta pessoa, nesta publicação, falava da escravidão dos próprios árabes para com os árabes. Bem, eu não quero entrar nesse detalhe. Eu não quero saber que países são do Maghreb. Eu sei, mas não quero chegar a isso. Do Maghreb, vocês procurem lá no Google, que é Maghreb, aportuguesado. Vem de Al-Maghrib, né, do árabe. Procurem lá. Maghreb, nos países árabes. Aí vocês vão ver. E eu não quero ver que se isso aconteceu, se aquilo aconteceu, se nós temos que realmente estudar a história e ver de onde procede isso. Os europeus, os tão branquinhos, os mesmos que escravizaram o Brasil, foram os mesmos que escravizaram até o século passado. O começo do século passado e até meados do século passado, porque teve gente que, depois de 1950, que teve uma independência. Por exemplo, como o caso do Marrocos, que é um país árabe, não é? Tanto da França como parte da Espanha. A mesma coisa o Sudão, que já está do outro lado, logo abaixo do Egito. Entendeu? Então, os países árabes, eles têm uma divergência entre eles no que árabe originário, árabe, ou que foi se implantado a ser árabe por expulsão, né, dos nativos e entrando-se a colônia muçulmana. Mas isso é muito natural. Isso é muito natural. Não precisamos ir muito longe. Esse racismo sempre vai existir em qualquer parte do mundo. Vamos falar só do nosso país. Você vai ao sul do Brasil, a maioria da colônia alemã, que nasceram no Brasil, eu não estou falando dos alemães velhos que vieram na época da guerra, já netos e bisnetos e talvez até tataranetos, de alemães que chegaram no Brasil, ou de italianos, eles se acham europeus, e não são. Bem, na época de Vargas, logo no começo de Vargas, né, de 1935, 1940, aquilo ali Vargas teve que proibir as escolas sulistas do Rio Grande do Sul, principalmente e também Santa Catarina, que se ensinasse o alemão como idioma principal. Eu não sei se vocês sabem disso.
Sendo que a República, na época, a República dos Estados Unidos do Brasil, o idioma, só existia um idioma oficial, que era o português, que segue sendo ainda o português. Agora, hoje em dia, que você entra num cursinho, que você vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender o que quiser, já é bem diferente. Agora, o seu idioma mãe, o seu idioma principal é o português. O que eu acho bastante decadente é não se ensinar o inglês nas escolas públicas, porque uma boa parte de escolas particulares, eles já ensinam o inglês. Claro, se você for ao colégio Nobre de São Paulo, ao Franco Suíço, eles não vão te ensinar somente inglês. Quem sai de lá sai falando inglês, ou francês, ou alemão. Sai falando. Mas ali você precisa ver que aquilo é colégio da nobreza. Só entra ali filho de rico. Não é? Então, isso não é corriqueiro na classe pobre. Agora, que existisse realmente na classe pobre, nas escolas públicas, um professor gabaritado que pudesse ensinar um idioma estrangeiro, de preferência o inglês, que é o idioma mais comercial, mas não ensinar somente aquele the books on the table. Não é somente isso. Ele teria que aprender e isso ser uma disciplina, não é como outra qualquer. E ele só passaria ao grau seguinte se ele tivesse bom desempenho nessa matéria. Assim como teria em matemática, em português, em geografia, em história, não é? Em química e etc e tal. Mas não é assim. Aí, continuando no racismo, para chegar ao ponto final, você vai à Argentina, eles se acham europeus, o argentino se acha europeu. Bem, você vê que os nomes dos argentinos, os sobrenomes, todos eles terminam com Matutini, Fellini, Gorolini, Golone, Zorgirtoni, Reggaetoni. Pode reparar isso. Olhe nos sobrenomes argentinos. Então, veja bem, o Brasil não é composto de olhinho azul e cabelo lourinho. O Brasil tem sua maioria negra. Maioria negra. Quando eu digo maioria negra é o seguinte, é desde o pardinho até o mais preto. E o que eu não tenho nada contra. Eu tive grandes amigos da Etiópia. Um povo realmente de nariz afilado, certo? Muito educado, porque o pessoal do Brasil tem um conceito de Etiópia, aquela Etiópia miserável que passa fome. Não é tanto assim. Existe isso, mas existe também a outra parte, bastante civilizada. Bastante civilizada. E não vamos falar só da África do Sul, porque tem brancos também. Não. A Etiópia só tem negro. Ou a sua totalidade. Eles são bastante civilizados, muito educados. São muito educados. Eu tive vários conhecidos, vários colegas etíopes e são muito educados. Assim como eu também tive vários árabes, tanto do Sudão, certo? Como tive um do Sudão do Sul, tive do Marrocos, alguns do Marrocos, muito boas pessoas, claro, todos muçulmanos. Muito, inclusive falávamos, chegávamos a entrar, não dentro da religião, mas chegávamos a falar sobre o Alcorão e tudo. Me perguntavam algo da Bíblia, o que eu podia dizer, eu simplesmente informava. Eu não sou nenhum teólogo e não conheço muito da teologia. Mas veja bem, por que eu cheguei a esse ponto todo? Justamente para dar essa conclusão. No Ministério agora, já se escolheu o Ministro da Defesa, já se escolheu o Ministro da Economia, já se escolheu o Ministro sei lá de quê, os ministros. Não é? Agora falta um ministério, ou dois. Não, temos que completá-lo com alguém da raça negra. Por quê? Esse ministério tem que ser completado com alguém que seja competente, que tenha qualidades suficientes para assumir esse ministério. Por quê? O Múcio, escolheram o Múcio para ministro da Defesa, justamente porque tem uma fácil liderança e fácil
convívio com o pessoal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das Forças Armadas em geral. Escolheram o Haddad, não somente por partido PT, mas porque também, poxa, tem doutorado em economia, já foi prefeito, já foi ministro, então tem uma capacidade. Mas agora, aqueles que estão pendurados, sabe, no barquinho, não, agora eu também quero ministério, eu quero ser secretário. E não é bem assim. E não é bem assim. E eu acho o seguinte, se esse governo da Frente Ampla Democrática for ficar dando vaguinha, porque fulano é índio, porque fulano é preto, a qualquer momento nós vamos ter que fabricar ministérios. Estou falando daqui a 30, 40, 50 anos, porque isso vai se proliferar. É igual uma barata, você mata uma barata, mas ela não acaba no planeta. Você mata uma, aparece outra na sua casa semana seguinte. E você acha que exterminou, mas não exterminou com elas. Elas não morrem nunca. Elas são, assim como diz o imbrochável, elas são, vamos falar como se fosse ele, né? Imorríveis. Então, é desse jeito. As baratas são imorríveis. Segundo a opinião do estúpido. O estúpido Mandrião, o bandido que ainda está no Planalto, né? Brevemente estará em Bangu 8 ou na Papuda, mas o futuro, eu não sou religioso, mas vou falar corriqueiramente como se fala, o futuro a Deus pertence. Vamos ver, brevemente esse futuro chegará. Não somente para ele, como para o Cabeção, Cabeça de Morango, Carluxo, tantos outros mais. General Heleno, que esse deve ser um dos primeiros a estar lá, por conspirador, traidor da República. Bem, mas isso não é desse vídeo agora. Então, essa Frente Ampla Democrática, liderada pelo PT, não pode deixar que isso aconteça, porque amanhã vai aparecer, eu não sou negro, eu não sou índio, mas eu sou de orelha única. Ele só tem uma orelha. Temos que dar também uma secretaria ou uma pequena vaga o orelhudinho. Não é bem assim. Não é bem assim. Que sejam colocadas as vagas nas universidades, as facilidades para as comunidades carentes, a comunidade da periferia, sabe? A comunidade, tanto ela negra ou branca, porque existe na periferia tanto o negro quanto o branco. E ambos são carentes. Agora, essa colocação vai fazer uma divisória maior do que já está existindo. E esse sistema por isso eu fiz o símbolo do infinito. Ele é infindável. Vocês estão entendendo agora? O povo não entende isso. O povo não vê isso. E o povo é copiativo. Se segue falando isso, sabe? Mesmo o povo não pesquisando, não olhando a política, a qualquer momento aparece no Jornal Nacional, aparece no jornal... Bem, os outros jornalecos eu não gosto de falar. Jornalecos televisivos que eu estou falando. Me refiro ao SBT e à TV Record. Então, não querendo defender a Globo, não querendo defender a Globo, que também tem sua parte de culpa. Bem, então é isso. Esse é o apanhado que eu faço hoje. Sabe, esse racismo, se essa palavra não for abolida, não vai acabar com isso nunca. Nunca. Quando os Estados Unidos invadiram a Líbia, o país árabe lá do norte, não é? Que vinha há 46 anos com seu presidente de ditadura, mas queira ou não queira, o país vivia. E agora? Depois da invasão dos Estados Unidos, se não me engano, em 2011, se não me engano, não é? Com a morte de Muammar al-Gaddafi. Como está o país? Satisfeito? Satisfizeram aos Estados Unidos? O país vive uma desordem total. É o que vocês veem. E é o que infelizmente o proporciona os Estados Unidos. Isso. Bem, eu já estou passando
desse tempo. E então eu quero desejar a vocês um feliz domingo e tudo de bom, tá? E me desculpe pela alteração aqui no vídeo. Obrigado.